A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina que se nós andarmos em pecado, em desobediência a Deus, nós abrimos um direito legal para Satanás nos acusar diante de Deus. Veja que em Efésios, capítulo 4, verso 26, a palavra de Deus ela diz assim: Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Preste atenção, a palavra de Deus está nos exortando a não alimentarmos no nosso coração um sentimento de mágoa. Está dizendo, irai-vos e não pequeis. Ou seja, é normal que toda pessoa venha sentir ira, dependendo da situação em que ela é exposta, mas a palavra diz, olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque no contexto bíblico, um dia termina e outro começa ao pôr do sol. É como você vê lá em Gênesis 1, e foi tarde de manhã e foi o primeiro dia. Porque no contexto bíblico, quando o sol se põe, está terminando um dia e amanhecendo o outro. Então, o que a palavra está dizendo? Não deixe que esse sentimento de ira vá com você para o seu leito, para um novo dia, porque aí você passou por uma situação durante o dia, você ficou irado, você ficou magoado, você ficou descontente, e aí você deixa o sol se pôr sobre aquele sentimento, e aí nasce um novo dia, e você continua alimentando aquilo. Além de fazer mal para você, você vai estar dando lugar ao diabo. Aqui a palavra está mostrando que esse dar lugar ao diabo é dar um direito legal para que ele vá diante de Deus nos acusar. Veja que em todo esse texto aqui, a palavra está exortando a uma nova vida em Cristo. Olha, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que falava mentira, não fale mais. Nós somos uma nova criatura. Porque quando o cristão ele procede assim, ele a cada dia, ele se assemelha mais com o seu Criador. Quando ele abre mão, quando ele renuncia ao homem velho, à natureza do pecado. Observe que quando nós abrimos aqui a palavra em Mateus, capítulo 5, veja que a palavra diz claramente no verso 23, preste atenção. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar com o teu irmão. E depois virá apresentar a tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário. Preste atenção. Enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário, veja bem, enquanto você está no caminho com o seu irmão, com o seu adversário, reconcilia com ele, toma uma atitude reconciliadora. Não aconteça que o adversário, esse o adversário aqui agora, no grego é o diabo. Você está entendendo? Vou ler de novo, verso 25. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário. Esse adversário aqui é aquela pessoa que tem alguma coisa contra você, que você errou com ela e você precisa ir lá e consertar. Enquanto estás no caminho com ele, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao guarda, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. O que a palavra de Deus está nos mostrando aqui em mais esse texto?
Deus, ele aceita ofertas? Ele aceita. Mas Deus, ele quer a misericórdia ao invés do sacrifício. Se você está ali com a sua oferta diante do altar e você lembra do teu irmão que você defraudou ele alguma coisa, deixa a oferta ali, vai lá e conserta aquela situação. Depois você vai e apresenta a sua oferta. Aí a sua oferta vai ser aceita. A palavra está ensinando isso, não sou eu que estou te ensinando. Toma uma atitude conciliadora com o teu adversário, para que não aconteça que o adversário, quando você vai no grego, esse adversário aqui é o diabo. Então observe que se você não tomar uma atitude conciliadora para resolver os seus problemas, assim como disse aqui em Efésios capítulo 4, 26 e 27, você abre um precedente para que o diabo possa agir e te acusar, porque a palavra diabolo no grego é acusador. Então, quando você não assume uma atitude conciliadora de amor, de perdão, de renúncia do erro, você dá o direito legal para o diabo agir. E pode ter certeza que ele vai agir, porque aqui a palavra está dizendo: e o adversário te entrega ao juiz. Quem é o juiz? O juiz supremo, Deus. E o juiz te entrega ao guarda. Num sentido espiritual, quem são os guardas? Os espíritos executores da vontade de Deus são os anjos, entendendo aqui num sentido espiritual. Em verdade te digo que não sairá de lá enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, se você não tomar uma atitude e abrir lugar para o diabo agir na sua vida, mesmo você sendo um cristão, mesmo que você se arrependa e Deus te perdoe, você não vai sair de lá antes de pagar o último centavo. O que significa isso? Deus não vai tirar as consequências. Tem muitos cristãos aí que não honram o casamento e abrem lugar para o diabo entrar. Aí o casamento acaba. Aí, daí a pouco, ele está numa depressão, numa angústia, pagando um preço alto. E ele se pergunta, por que Deus está permitindo eu passar por isso? Será que ele acha que Deus vai passar a mão na cabeça? Que Deus vai tirar as consequências? Não, irmãos. Deus é perdão, é misericórdia, é justiça. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. A pessoa precisa entender a dimensão dos seus atos. E a única forma da pessoa entender isso é através de passar pelas consequências. Então veja que eu estou te mostrando aqui no Novo Testamento. Você poderia dizer assim, mas Jesus, ele fala lá em Lucas 10, que ele viu o diabo sendo lançado na terra. De fato, Jesus viu, mas o que acontece é que aquela visão de Jesus, ela pode ter sido para um futuro. E o que acontece? Quem crê em Jesus tem um advogado. É o que a palavra de Deus, ela nos diz em 1 João. Veja o que diz aqui, 1 João, capítulo 1, verso de número 8. Se dissermos não temos pecado, enganamo-nos e a verdade não está em nós. Se confessamos nossos pecados, Ele que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se dissemos não pecamos, fazemos dele mentiroso, e sua palavra não está em nós. Agora capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então o que a palavra está dizendo aqui? Todos nós pecamos. Capítulo 1, verso 8 a 10.
Nenhum de nós pode dizer que não peca. Mas se nós confessamos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. E confessar o pecado é você consertar a situação. Não é você, eu magoei aquela pessoa ali, e aí você tem a oportunidade de pedir perdão, você não pede. Como que você está consertando? Então o que a palavra está dizendo aqui? Nós temos um advogado, é Jesus, ele é o nosso advogado. Agora pense num tribunal humano, pense numa situação, uma pessoa comete um crime, um homicídio, e então essa pessoa, ele é um réu, ele é levado a juízo. Essa pessoa, ela arruma um advogado para ser o seu defensor. No tribunal tem o promotor de justiça, que é o promotor. Então veja que o promotor, ele vai buscar todos os meios ali da lei, os meios legais, para buscar a condenação daquela pessoa, daquele réu. O promotor, ele vai ler o processo e ver se a pessoa ali, o crime que ela cometeu, e ele vai buscar com o juiz ali a sentença para que a lei seja aplicada. Então, no tribunal de Deus, Deus é o juiz. Jesus é o advogado daqueles que creem nele, daqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Satã, que no hebraico é o adversário, e no grego é o acusador, se a pessoa ela abre esse direito dele entrar, ele vai entrar e vai ser esse promotor, para chegar diante de Deus e falar assim, o fulano, ele pecou, transgrediu essa e essa lei, eu quero que o Senhor aplique a sentença sobre ele. É o mesmo que você vê lá em Jó, capítulo 1, verso 6. Você observa que ali Satã, ele chega diante de Deus e fala assim, tira todos os bens de Jó, que ele vai te blasfemar. Ou seja, quando você lê aqui Zacarias capítulo 3, preste atenção que você vai entender isso que eu estou te dizendo, no Antigo Testamento. Ele me fez ver Josué, sumo sacerdote, que estava de pé diante do anjo de Deus, e Satã, que estava de pé à sua direita para acusá-lo. O anjo de Yahvé, Deus, disse a Satã, que Yahvé te repreenda, Satã. Repreenda-te, Yahvé Deus, que elegeu Jerusalém. Ele não é, por acaso, um tição tirado do fogo? Preste atenção. Josué, de pé diante do anjo, estava vestido de roupas sujas. Preste atenção. O sumo sacerdote, que trazia sobre a cabeça o turbante, que tinha escrito na sua fronte, santidade a Yahvé, santidade ao Senhor. Ele estava de vestes sujas. E o que significa isso? Sujeira, ele tinha sujado no barro? Não é isso. É pecado, é iniquidade. O sumo sacerdote estava em pecado. Então ele abriu um direito legal e Satanás, se apresentou à direita e acusou ele diante de Deus. Olha, o sumo sacerdote, aquele que deveria ser o príncipe de Deus ali no meio do povo, que o sacerdote era o príncipe, o primeiro entre os sacerdotes. Satã certamente acusou ele assim, olha, o que deveria dar o exemplo é que está transgredindo a lei. Então veja que no texto de Mateus é a mesma lógica, o texto de Efésios é a mesma lógica, eu vou te mostrar também o texto em Apocalipse. Então, o que eu continuo dizendo aqui? Josué, de pé diante do anjo, estava vestido com roupas sujas. Tomando a palavra, este falou nesses termos ao que estava diante deles: tirai-lhe as roupas sujas. Depois disse-lhe:
Vê, eu tirei o teu pecado. Serás vestido com roupas cintuosas. E ele retomou: seja colocado sobre a sua cabeça uma tiara limpa. Eles lhe colocaram sobre a cabeça uma tiara limpa e o revestiram de vestes. Veja o anjo de Yahvé, o anjo de Deus. Deus ali mandou tirar as vestes sujas, a tiara, e vestir ele de roupas limpas, um turbante limpo. Ou seja, Deus lhe deu novamente dignidade, vestes de justiça, e repreendeu Satã. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Josué era um homem de Deus. Deus teve misericórdia. E essa é a revolta de Satã. A revolta do diabo é essa. Que ele tenta buscar a condenação da pessoa. Mas Deus é conhecedor dos corações. E a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. E aqui o que o texto conclui? O anjo de Deus mantinha-se de pé. Então o anjo de Deus fez Josué essa declaração. Assim disse Yahvé, Deus dos exércitos: se andares pelos meus caminhos e guardares os meus mandamentos, então tu governarás a minha casa e administrarás os meus pátios, e eu te darei acesso entre os que estão aqui de pé. Então o que o anjo fala com ele? Olha, você precisa andar na justiça, guardar os mandamentos de Deus, e você vai ter um lugar aqui no céu. Então, veja que se a pessoa transgride a palavra de Deus, comete iniquidade, que é maldade, que é pecado, que é rebelião contra Deus, Satanás está pronto para acusar a pessoa, porque agora ele tem um direito legal. Ele precisa que a pessoa abra esse direito para ele entrar. Porque observe que o diabo, ele tenta a pessoa para a pessoa pecar, mas ele só tem o direito de acusar o ser humano quando o ser humano cai em pecado. Então, quando o ser humano cai em pecado, ele abre esse direito legal para o diabo acusar a pessoa. Agora, como você viu no texto de 1 João 2, capítulo 2, verso 1 e 2, nós temos um advogado, que é Jesus. Quem tem Jesus por advogado não é condenado. Satanás não consegue êxito na sua acusação. Então é preciso permanecer firme na fé. Firme na fé. Quando você lê aqui Apocalipse, capítulo 12, verso 9, diz assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Veja bem, lá em Lucas 10, 18, quando os discípulos vêm alegres, né? Senhor, em teu nome nos sujeitou até os demônios, os enfermos foram curados, os espíritos imundos se sujeitaram a nós. Aí o Senhor Jesus vira para eles e fala assim: eu via Satanás cair como um relâmpago. Então, eu digo para você que o Senhor Jesus pode estar falando isso em algo que aconteceria no futuro, mas que para Jesus já aconteceu, porque ele é conhecedor de todas as coisas. Porque Apocalipse é uma revelação para o futuro, quando João teve essa visão aqui. E aqui você nota que a sequência do texto aqui, Apocalipse 12, verso 9, verso 10, diz assim: agora realizou a salvação e o poder, agora realizou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Veja que o diabo, Satã, ele
sempre fica lá acusando as pessoas, fazendo com que a justiça seja feita, entre aspas, porque a lei de Deus condena o pecador à morte. A sentença do pecado é a morte. Então o diabo fica lá, fulano pecou, você não vai executar justiça nele não? Muitas vezes a religião ensina algo totalmente errado sobre o diabo, Satanás, que é o mesmo ser, é o mesmo ser. Veja o que diz aqui, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles, porém, o venceram, graças ao sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. Então veja que a palavra está dizendo aqui, eles o venceram. Então o Apocalipse é uma visão para o futuro, para o cumprimento de todas as coisas. Então veja que o diabo fica acusando as pessoas dia e noite. Dia e noite. Então aquele que não está com Cristo está numa canoa furada. É preciso que a pessoa creia em Jesus Cristo, o receba como seu Senhor e Salvador. Creia na sua obra de redenção. Porque a única forma de vencer Satanás, que é o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, veja que aqui mostra que é o mesmo personagem. E ele tem como função principal acusar as pessoas diante de Deus. Porque todo mundo peca e todo mundo dá esse direito para ele fazer isso. Porém, aqueles que estão em Cristo são vencedores. Porque a palavra está dizendo aqui, falando dos salvos, eles, porém, o venceram. Não é vencerão, não. O venceram. Nós, que estamos firmes com o Senhor, eles, porém, o venceram graças ao sangue do Cordeiro e à palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. Até a morte. Então, irmãos, esta é uma palavra, uma exortação para você, para nós, permanecermos firmes na fé, sendo vigilantes e sabendo que todos pecamos. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, que se deu em expiação. O que é expiar? Cobrir o pecado. O sangue de Jesus cobre os nossos pecados, de maneira que nós ficamos em amizade com Deus pelo sacrifício de Jesus. Porém, se nós negligenciarmos isso e começarmos a andar em pecado, não termos uma atitude conciliadora, como disse aqui em Mateus capítulo 5, do verso 23 ao 27, se nós não termos essa atitude conciliadora, o diabo ele vai entregar, ele vai acusar. E se a pessoa não usar de bom senso, de amor ao próximo, de misericórdia, de perdão, Deus vai trazer consequências sobre a pessoa. E ele não vai sair de lá até pagar o último centavo. Irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não fale mentira mais. Não saia palavra torpes da vossa boca. Vós vos deveis despir do homem velho, que é a natureza do pecado, e revestir do novo, que se renova a cada dia, segundo a imagem daquele que o criou. Efésios capítulo 4. Irmãos, é sério, não é brincadeira. Muitas pessoas estão vivendo uma tribulação porque estão dando lugar para o diabo. Mas ainda é tempo de se arrepender, de se converter. Porque a palavra está dizendo, eles, porém, o venceram, graças ao sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte.
Amém? Vamos ficar firme, porque o nosso Salvador Jesus já venceu. E a palavra continua dizendo assim: por isso alegrai-vos, ó céu, e vós que o habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, irmãos, é motivo para que o temor de Deus esteja nos nossos corações, sabendo que o inimigo cada vez mais está furioso, e ele é como um leão, bramando ao redor, esperando uma presa para que ele possa devorar. 1 Pedro capítulo 5. Resistir-lhes firme na fé. Na fé. É a única forma de resistir ao diabo. 1 Pedro capítulo 5, versos 6, 7 em diante. O diabo, vosso adversário, anda ao redor como um leão, esperando a quem possa tragar. Resistir-lhe firme na fé. Na fé. Se for de outra maneira, não vai conseguir. É humilhar na presença de Deus e permanecer firme na fé. Amém? Nosso Salvador Jesus já venceu por nós.